Bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Rasgando a Planilha, um podcast que tenta encaixar uma vida numa planilha de treinos. Eu sou a Sati, eu tô aqui com a Fran. Oiê. E nós temos hoje um convidado que é o Roger, que é formado em Direito, ele trabalha numa empresa de perícias médicas, atleta, corredor sub-3, isso? Sub-2,50 agora. Ai, desculpa. Então, Roger, seja bem-vindo ao nosso podcast. A gente tem bastante coisa para te perguntar aqui. Mas queria que tu te apresentasse para os nossos ouvintes. Claro. Primeiramente, é um privilégio estar aqui com vocês, falando, enfim, sobre esporte, sobre esse movimento todo do corre. Então, para mim, é muito, muito legal bater um papo com vocês sobre isso. Bom, me chamo Roger Weber. Eu, como tu bem falaste, eu trabalho numa empresa de perícias médicas, sou formado em Direito e atuo já nessa área aí há mais de 8 anos. E também o esporte entrou na minha vida junto aí também com o trabalho, então eu tenho uma história bem legal junto disso. E, enfim, estamos prontos. Maravilha. Por que a corrida? Do nada, assim. Desde quando, por quê, né? Então, na real, na minha vida eu sempre fui muito ligado ao esporte, desde de novo. E aí, quando eu vim eu sou do interior, né, de Cachoeira do Sul, e aí quando eu vim estudar em Porto Alegre, eu acabei me afastando um pouco do esporte e com isso acabei ganhando um pouco de peso, né, natural. Aquela vida de estudante, estagiário, aliás, não regras, né? Uhum. Então, eu acabei ganhando peso e aí, quase ao término da faculdade, eu iniciei na academia e a corrida ela chegou como um auxílio, né? Digamos assim, aquele aquecimento pré-treino de hipertrofia, digamos assim. E aí, então, foi uma das formas que os treinadores da época me aconselharam de fazer. Então, a corrida, na real, ela veio sem querer, né, na minha vida. E aí, ela acabou ficando por necessidade, e até uma frase um pouco mais forte, hoje ela até define quem eu sou e também quem eu quero ser. Ela tem essa representatividade na minha vida e, enfim, eu sou muito motivado por esse esporte diariamente. Então, a corrida está presente em todos os meus dias. Que massa. Legal. E assim, um passarinho nos contou que existe uma relação, assim, tua da Vulcabras, da Maratona de Boston, que é um assunto que eu sei que tu gosta de falar. Sim. E a gente queria que tu nos contasse um pouquinho sobre essa tua experiência, como que tu chegou até lá, e tu falou que tu fez uma sub-250, a gente quer saber aí como chegou de uma pessoa que tinha sobrepeso, começou a academia, desregrado, e chegou até onde tu tá, disciplinado, que a gente sabe que tu é, e com tantas, assim, experiência em maratonas, por exemplo. E já aproveita e explica o que é sub-3, sub-250, porque tem muita gente que não sabe. Isso. Certo. Bom, vou começar então pela questão do sub-3. O sub-3 é uma marca bem expressiva nesse mundo da corrida, de atletas que cumprem essa quilometragem de 42.195 metros abaixo de 3 horas, né? É uma marca difícil, né? Infelizmente, né, nem todos vão conseguir atingir essa marca, mas está tudo certo, não tem problema quanto a isso. Então, mas é um tabu, né? A galera, sub-3, então, tem essa, digamos assim, essa coisa da galera buscar essa performance, e tem agora o 2,50, e a régua está cada vez subindo mais, a galera quer cada vez... E está correndo mais rápido, né? Isso é um tempo muito bom, a gente tem que dizer Exato, isso, né? não. Em atletas, amadores, é um tempo muito bom, é uma corrida muito forte. Acho que a gente tem que deixar bem claro que isso é uma coisa difícil. Não é para qualquer um, e eu nunca vou atingir. Tu vai? Não, tu vai. Eu nunca vou atingir. Exato. Não, ela exige, né, uma entrega, ela exige disciplina. Tu tem que te entregar para justamente ter esse retorno. É lógico que existem pessoas que têm mais facilidade para conseguir essa marca, né? Porque tem um histórico de muito cedo, tá envolvido no esporte. Eu acho que isso me ajudou muito, né? Como eu relatei antes, o esporte está presente na minha vida desde que eu me conheço por gente, né? Teve um gapzinho em que eu não pude fazer algum treino ou algum tipo de esporte em virtude dos estudos e tudo mais, né? Mas por erro meu, falta de eu poder organizar isso, porque eu acho que tudo é planejamento, né? E então isso ajuda muito. Mas, de fato, é a entrega, né? Com relação, assim,
a corrida na minha vida, né? Como a gente falou anteriormente, em 2017, eu comecei a correr de uma forma um pouquinho sem compromisso, né, na academia, e eu fui para a rua de forma gradativa. E aí, então, nisso tudo, eu fui vendo que eu tinha uma certa facilidade para conseguir evoluir, e a partir disso eu busquei, né, uma planilha de treinamentos, né, numa assessoria especificada, para conseguir evoluir. Isso só lá em 2019. E aí, então, a primeira dica que eu dou para a galera, se eu puder, né, enfim, na minha humilde, é a gente respeitar as distâncias. Eu acho que às vezes a gente vê muito nesse boom da corrida, a galera já chegar e a primeira coisa, eu quero correr uma maratona. Eu acho que isso é um pouquinho complicado. Eu acho que a gente tem que viver um pouco mais as distâncias, porque a partir disso a gente vai entender como o nosso corpo vai reagir, aonde a gente pode chegar. Então, é o conselho que eu dou para quem vai começar a correr ou quer começar a correr, é respeitar as distâncias, conhecer o seu corpo e não se comparar também. Eu acho que é uma frasezinha muito clichê, mas assim, tem que respeitar que tem uma galera que já corre há mais tempo e não é justo consigo mesmo se comparar àquela história daquela pessoa. Então, faz isso sem pressa. Corrida e pressa não tem nada a ver. E aquela coisa de quem corre 10, corre 21 é mentira. Exato. Eu acho que tempo ao tempo, né? Vai chegar lá, mas chega com calma, porque eu acho que a experiência ela tem que ser boa. Tudo que tu for maçante, tu não vai voltar a fazer. Então, no momento em que tu te dedica, quer fazer aquilo de uma forma correta, tu vai voltar a fazer aquilo de novo. Aí tu vai conseguir chegar lá de uma forma menos onerosa e com prazer. Eu acho que essa é a parada, né? É ter prazer nisso. E assim, falando da questão, né, de Boston, de Vulcabras, eu gostaria de pedir um tempo também para falar dessa questão de Boston. Boston, antes mesmo de eu fazer minha primeira maratona, que foi em 2019, eu estava escutando um programa na Gaúcha, até hoje meu amigo, o Diori, e ele estava recebendo naquele momento um jornalista que escreveu um livro, que é Boston, a mais longa das maratonas, e o Sérgio Xavier Filho, e estavam falando sobre a prova, sobre ela ser a mais longeva das maratonas, enfim, toda a grandiosidade, por que as pessoas querem correr. Então, naquele momento, por já admirar o Diori como corredor, que ele já vem de um tempo correndo e ouvindo o programa, eu comprei o livro. Li o livro antes de fazer minha primeira maratona e coloquei para mim, olha, eu quero fazer essa prova, quero ter condições de chegar lá através do índice. E, enfim, coloquei aquilo como meta, sem pressa, sem pular etapas, entendendo, porque eu não tinha nem a baliza de qual seria o meu tempo na primeira maratona. Mas, enfim, li o livro, me encantei, coloquei isso, fiz minha primeira maratona. Qual foi a primeira? A maratona, foi aqui, a Maratona de Porto Alegre, né? Na época, eu fiz uma maratona em 3 horas e 24, que foi uma estreia muito legal. Nossa! Então, eu estava muito bem treinado e me senti super bem. Foi muito legal. Para mim, foi... quando tu termina a tua primeira maratona, parece que tu... Em casa, né? Em casa e todo esse apelo, é uma conquista muito boa. É muito gratificante tu viver isso, né? Então, para mim foi muito legal. E, enfim, eu coloquei a meta e já na minha terceira maratona eu consegui o índice, né? Claro, fui trabalhando, fui entendendo e fui também entendendo outras coisas que são os pilares que eu entendo para a gente evoluir, né, nisso tudo, que é sono, hidratação, nutrição, fortalecimento, né? Fisioterapia, né? Através do recovery, que hoje, desde aquela época até hoje, né, eu faço um acompanhamento com o Tarcísio, então a gente está sempre longe das lesões. Esse período todo eu tive apenas uma lesão, um trato iliotibial, que eu acho que todo corredor, ciclista, acho que já passou por isso, e se passou, pode passar, então vamos bater na madeira. Mas, enfim... Foi nesse Tarcísio e uma lesão só. Eu já ouvi falar desse nome aí, né? Então, teve uma construção muito legal e também esses treinamentos de fortalecimento e mobilidade, eles ajudam com que a gente esteja pronto, né, a encarar
esse esforço, né? Enfim, então são essas coisas. Então, a partir disso, eu li, me preparei, trabalhei muito, né? Nesses 5 anos que me levaram até Boston, que foi esse ano, em abril desse ano. E no início do ano passado, o mundo da corrida me levou até a Vulcabras para fazer parte do time do Daniel, né? Bartelli. E nessa linha de testes de performance, de calçados. Então, a gente faz um trabalho muito legal junto com uma equipe muito, muito bacana de atletas amadores e profissionais, enfim. Então, a gente tem um trabalho muito legal que a Vulcabras faz de entender todos os tipos, né, de corredores. Então, é um privilégio também fazer parte disso, né, porque tu lida também com a saúde das pessoas, de certa forma, né? Porque tu vai opinar sobre um calçado, tu tem que entender os tipos de corrida, não só o teu, e aplicar aquilo, né? Então, é muito interessante. Pois bem, então, consegui o índice ano passado, novamente, em Porto Alegre, e aí eu apliquei para Boston, e aí, a relação com a Vulcabras foi que eu tive o privilégio de correr a prova, também representando a Olímpicos, a Vulcabras, e também eu pude correr a prova que mudou a minha vida com um tênis que eu ajudei, uma parcela, a construir, que foi o Corre Supra. Ai, que demais. Então, enfim, Deus quis que também nesse dia o Diori estava lá. Então, eu pude contar essa história dele, que ele me inspirou, por estar lá também, a gente no ônibus indo para a largada. E foi muito legal, tipo, nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que eu iria conseguir ir para essa prova, assim, dessa forma, com uma pessoa que eu admiro e, enfim, é uma história muito, muito legal, assim. É emocionante, É emocionante, né? porque Claro. a corrida, ela devolve muito pra gente. O trabalho devolve, né? Então, essa é a relação que eu tenho, né, com a corrida, assim. Que demais. E a gente está falando, assim, de Boston, de ser a maratona mais longeva, né? Ela faz parte de um grupo de maratonas de provas famosas, né? Que a gente chama de majors. O que são as majors? Quais são as majors? Por Então, que elas são tão importantes? Né? Sim, sim. E impossíveis. E almejadas. E almejadas. Exato, né? Então, tipo, existiam, até mês passado, 6 provas que compõem, né, o calendário das majors, né? Por si só, majors já deixa claro por que elas são tão grandes, né? Então, hoje nós temos... Vou começar pela lista do calendário mesmo, pelo cronograma. Tóquio, que é a prova, ela é no início do ano, em março. Aí temos Boston, que é ali na metade de abril. Uma semana depois ali é Londres. Aí agora, compondo, né, que entrou Sydney, vai ser a primeira prova do segundo semestre, que é a nova Major, que agora temos 7. Depois de Sydney temos Berlim. Depois de Berlim temos Chicago e fechando o calendário das Majors Nova York, que é em novembro. Chicago é outubro. Então temos 7 majors. 7 Majors, exatamente. E tu comentasse, acho que agora aqui que a outra pergunta da Fran, eu consegui o índice para fazer essas provas. Então, só para a gente explicar um pouquinho, né, o que seria o índice, né? O índice é o tempo necessário que tu precisa, né, o menor tempo, para que tu consiga aplicar e conseguir a tua vaga. Exatamente. A gente explica um É muito complexo, meu Deus. Então... que não é um número fácil. Não, né? não é assim, corri, agora eu vou conseguir. Os índices, né, essas provas, elas, hoje, cada vez mais, com esse boom da corrida, né, embora tenha muitas vagas nessas provas, a galera tá indo muito atrás, tá querendo ir... Porque a Major, por si só, ela é um evento diferente. Ela é um evento muito grande. Quando tu chega no aeroporto, tu já tá vivendo a Major. E outra, né? Uma coisa muito importante. Todo amigo aquele que quer fazer uma Major, ela precisa se programar 1 ano e meio antes. Porque a minha dica é: estude a prova. Estude as regras da prova.
Porque às vezes tu faz o índice e não basta. Não basta tu fazer o índice. Tu tem que ver se a prova anterior que tu conquistou esse índice, ela está dentro do calendário da prova que tu quer fazer. Sim, né? se ela preenche o pré-requisito, digamos assim. Exatamente, porque digamos que a prova, vamos usar Boston, tá? A prova de Boston é em abril. A aplicação da prova é em setembro. Ou seja, esse gap é de setembro do ano anterior até o setembro do ano anterior. Então, você tem que ter feito a prova naquele tempo e aí tu vai aplicar. E aí todo mundo vai aplicar, quem conseguiu o índice da sua faixa etária, né? Tá. Tu ainda, em caso de Boston, tu ainda vai sofrer o ponto de corte, que vai depender do número, quantos inscritos tiveram. Nossa. E também é quase um vestibular. Nossa, cadê matemático? Então, tu vai ter que ainda, porque a cada vez mais a galera está correndo mais rápido. Então, para Boston, por exemplo, tá? Vamos pegar o índice masculino, que é o primeiro ali até os 34 anos, tá? Se eu não me engano é isso. É sub 3 horas. 3 horas. Então, para o próximo ano, 2025, o ponto de corte ficou em 6 minutos e 10. Ou seja, tu tem que ter feito em 2 horas, 53 minutos e 50 segundos. Então, e o ponto de corte ele nunca é único, ele vai depender de cada prova, de cada momento. Inclusive, para Boston, no ano de 2026, os índices baixaram 5 minutos. Ou seja, as pessoas foram melhor. o sarrafo está cada vez mais alto. A galera tá melhorando bastante. E isso é feito de mais adeptos ao esporte, né? Mas, assim, tem outras provas que também tem os índices, né? Chicago, que inclusive é a prova que eu estou inscrito para o ano que vem, ela também tem o índice por faixa etária. Mas, ao contrário de Boston, que é só por índice e caridade, Chicago tem inscrições por índice, por loteria, inclusive vai sair o resultado da loteria amanhã, já 12, enfim, quem estiver escutando o podcast agora, dia 12 de dezembro. E tem a caridade e também tem a entrada através de agências de turismo. Algumas agências conveniadas aos parceiros da prova, eles têm algumas vagas e o pessoal acaba comprando o pacote já com a inscrição, né? Enfim. Daí esses são garantidos? São garantidos, né? Não é um número muito alto, né? Então... E precisa ter índice para ser... Não, por agência não. Se eu correr em 5 horas, eu posso pegar uma agência. Aí pode. É a minha chance de correr a maratona. Mas Chicago. é difícil? Mas é difícil isso? Sim, Ainda ter assim dinheiro é bem, difícil também. Exatamente. É um pouco caro, né? Porque é uma prova muito desejada. Sim, É um investimento. É um investimento. Mais a viagem. Né? Mais a viagem, enfim, tem toda essa questão, né? Mas, enfim, então tem a questão da caridade também nas majors, que tem instituições, né, parceiras de cada um dos patrocinadores, enfim. Legal. Então, tu paga um valor X lá, não é um valor pequeno também, e tu também consegue garantir a tua vaga, né? Então, Chicago tem índice, Berlim tem índice, Londres, o índice é só para ingleses, né? Então, como funciona? Metade das vagas são por índice para ingleses, também por faixa etária, e a outra metade é a loteria. E aí, nessa prova agora que vai ocorrer no ano de 2025, em abril, houve o recorde de inscrições para a loteria, com 840 mil Meu corredores. Deus! Foi quase 300 mil a mais do que o último ano, que já era um absurdo, né? Então, a gente começa a entender a proporção cada vez... De pessoas correndo. Correndo, que é muito legal, mas as majors estão ficando cada vez mais apertadas, mais difíceis de Sim, a porta adentrar. tá fechando. Tá fechando, né? Então, mas isso é feito também da galera que tá correndo mais forte. Tóquio também, ela tem um índice, mas é um índice muito, muito forte, né? Para os homens ali, não tem faixa etária, se eu não me engano, é um índice único de 2 horas e 32. Meu Deus! E para as mulheres é 3 horas e 19. Para nós é mais fácil.
E Aí temos um benefício. mas também Pelo menos em algum número não é um Variável. grande número de vagas para índice. Lá eles têm um número maior para o sorteio, também tem a questão da caridade e por agência, né? E enfim, então a Sydney agora nesse momento está rolando para o método de sorteio apenas. Eu confesso que ainda não vi notícias sobre índices, porque é uma prova que ela vai ocorrer agora ano que vem como primeira vez como sendo major, né? Ela ocorreu esse ano. Quem já correu ela esse ano já tem a questão de computar, né? nesse circuito de majors, né? Enfim, então dessas provas todas, então a gente tem esse calendário do ano. Parece, né, rumores de que vai aumentar o número de majors. A ideia, né, não é uma informação certa de que vai ocorrer, mas o desejo que a gente ouviu falar é que vai ser 9 provas ao todo. Parece que quem está aí querendo entrar é Cape Town, na África do Sul, e também Xangai, na China. Então, Legal. é mais 2 provas aí que devem ou não fazer parte desse calendário de majors. Tá, e como é que fica a pessoa que ganhou a mandala das 6 majors e não sei Então, o quê? essa Coitadas. mandala, Vai ter que fazer de novo. essa mandala ela vai permanecer. Permanece. A de 6, tá? Ela vai permanecer, ou seja, explicando um pouco sobre a mandala, né? A mandala ela é patrocinada pela Abbott de medicamentos, né? E então o corredor que se inscreve nessas majors e completa as 6, né? Ele ganha essa mandala na conclusão da última da série, né? Independente de qual for, tu pode começar por qualquer uma das 6 provas, que tu, ao final da última, tu vai ganhar essa mandala, entre aspas, né? Da associação da Abbott aí. E agora, com a inclusão da de Sydney, vai ter uma medalhinha para tu adaptar essa mandala. Mas eles estão ainda discutindo, porque eu acho que a questão é que vai virar 9, talvez, essa mandala. Talvez tem muita coisa para ocorrer, porque para ser major não é fácil também. Claro, né? Exige muita coisa. Alguns critérios específicos, né? Porque para tu ser major é um evento de que ele precisa mudar a comunidade. Né? Ele exige segurança, ele exige que toda a comunidade esteja envolta do evento. Então, tem que deixar um legado. Né? Então, isso é muito importante. Então, antes de tu virar major, tu tem que ter o selo platino da digamos assim, da confederação lá, do atletismo, né? Da mundial, enfim. E então, para tu aderir, tu ser uma major, tu precisa passar por esses requisitos que são muito, muito fortes, né? E aí tu pode passar. E qualquer maratona a gente pode conseguir o índice de Porto Alegre, a de Floripa. Não são todas, né? Mas essas que tu comentou, sim. Porque elas têm um aferimento correto pelo um órgão, digamos assim, fiscalizador correto, né? Que está adepto a poder validar o teu índice, né? Então, esse aferimento pelo órgão correto é o balizador para que essa prova ela tá de acordo com o índice, né? Enfim, para tu entrar na major e aplicar. Como é que a gente sabe se a prova que a gente está fazendo ela vale como... Geralmente as provas elas trazem isso como mais um chamariz para as pessoas. É o diferencial da prova. Para justamente a galera correr a prova e, enfim, inclusive eu estou até com a camiseta aqui de Porto Alegre, eu acho que talvez seja a prova mais rápida do Brasil e nós temos, entre aspas, uma sorte de poder contar com uma prova tão boa e que tem um aferimento para todas essas provas que exigem o índice. Então, a gente está bem tranquilo, no quintal de casa a gente tem uma prova desse gabarito, uma maratona internacional, então a gente fica bem tranquilo. Mas, de fato, é aquilo que eu falei anteriormente, quando tu vai ou tu quer correr uma major.
tu tem que entender como as regras funcionam. A gente tem que buscar a informação e entender que se eu quero entrar por índice, qual maratona que eu devo fazer. Então, tu já tem que projetar a tua maratona anterior para fazer Sim, a planejar major lá na todas as frente. provas pré, né? Então, exige esse planejamento aí para tu poder viver esse sonho de uma major, né? Nunca é só botar um tênis e correr, né? Nunca. Nada pode ser fácil. Tem que ter uma staff de bicicleta do teu lado. Tem que... Torcendo. Isso que faz uma diferença enorme, como tu comentou do teu amigo, do Jory. Eu acho que tu ter uma equipe de apoio na tua prova é uma coisa bacana. Lá fora, talvez a gente não consiga ter isso. Exato. Mas aqui em Porto Alegre, podemos pegar um índice. É uma prova rápida, como tu comentou, né? E lá fora talvez não seja isso que a gente espere. Mas, assim, o que tem em cada uma de dificuldade, assim? O que tu acha de difícil nas provas? Comenta um pouquinho, assim, sobre as tuas experiências. Tu falasse de Boston. E o que tu sabe sobre a maratona de New York, que a gente gosta de saber. Acho que essa é uma das mais procuradas, que eu acho, assim. Um ponto que tu falaste da questão do staff, né? Uma questão trazendo mais para esse mundo de quem corre, independente da distância que for, a gente nunca corre sozinho, né? Seja um familiar, seja marido, esposa, amigos. Então, isso para mim é muito bom, porque eu tenho toda essa galera junto comigo, me apoiando, me incentivando, e também a questão, né, do staff ali, de todos aqueles pilares que a gente comentou antes. Isso faz total diferença, né? Porque para a gente correr uma maratona, seja onde for, a gente vai ter que fazer um ciclo para isso. E quem está contigo no dia a dia, né, é quem vai fazer a diferença lá no final, quando tu atingir o teu objetivo. Então, para mim, isso é primordial. Com relação às maratonas, né, assim, toda maratona ela tem 42 km 195, mas nenhuma é igual, né? Ela sempre vai depender de como que tu reagiu num ciclo, né? Porque a maratona ela é a cereja do bolo, né? O que vai definir é o dia a dia. É aquele treino ruim, que é que tu mais aprende, né? Não é só treino bom que vai deixar a gente, ok. O treino ruim é que é o bom, que é que tu consegue entender uma semana antes o que tu passou, para tu poder aplicar e fazer diferente na próxima semana e assim por diante, né? Eu acho que é muito importante isso. E com relação às majors, né? Eu corri a minha primeira agora, Boston, esse ano, mas eu sou um cara que eu muito inquieto, gosto de buscar as informações dessas provas, porque eu tenho desejo de fazer todas elas. Inclusive, eu dou uma dica de seguir o perfil do Majors Brasil, que é da Vera Abruzin, que ela montou esse perfil para justamente ajudar o corredor brasileiro a buscar correr as Majors, porque ela traz todo o material ali nesse perfil, de como tu aplica, quando que abre a aplicação, os índices atualizados, tem uma página ali. Legal. Então, isso ajuda muito, inclusive, para todo mundo que conseguir entrar da maneira que for, né? Tem os grupos de WhatsApp de brasileiros, né? Que o pessoal já dá dica de viagem, já dá dica, loja tal tem isso, vai buscar a jaqueta da prova. Enfim, brasileiro gosta de um zap. Então, exatamente. Uma junção. Isso aproxima muito, daqui a pouco tu tá na mesma onda de largada e tu já larga junto. Então, isso é muito legal. Então, é um perfil que eu indico para quem quer correr as Majors, que é o Majors Brasil. Enfim, então, com relação a essa questão das provas, né? Eu vejo que hoje, das 7, o que a galera fala de um nível de dificuldade maior é Nova York, que hoje ela é a maior delas, nessa questão de número de concluintes, e também todo aquele glamour de Nova York. Então, e ela é uma prova que tem subidas e descidas desde o seu início, pega muito a ponte, tudo mais. Então, é uma altimetria que, se tu for ver, ela é um pouquinho maior do que Boston. Tem Nova York, se não me engano, é 270, 260 de altimetria, e Boston é 250. Mas são as duas que a galera sente mais, né? Então, não é um bicho de 7 cabeças. Com planejamento correto, com treino correto, colocando subidas e descidas,
nos treinamentos não é algo que tu vai ter dificuldade, inclusive tu consegue performar fazendo bons tempos, né? Inclusive em Boston, esse ano em abril, tava com aquela coisa de subida e tudo mais, mas foi a descida que eu tive que controlar, porque ela inicia os seus primeiros 24 quilômetros em descida. Então, tu pode fazer a tua melhor meia maratona da vida ali. Só que a partir do quilômetro 24, 25, tu vai subir. E são 3 ou 4 subidas ali bem desgastantes, que se tu não respeitar a prova, ela vai te devorar. Então, inclusive, tem um trecho da prova de Boston, que é a Heartbreak Hill, que é uma subida extensa. Ela não é íngreme, mas ela é extensa. Que quando tu termina essa subida, tem em cima uma placa te parabenizando por tu conseguir aquele êxito. Chegou até aqui. Muito surreal. É muito surreal. E realmente foi muito legal passar por isso, assim, ver tanta gente. Enfim, e é o que falam de Sydney. Falam que Sydney também tem ali alguns trechos de sobe e desce, não com uma altimetria tão elevada, mas que tu também tem que fazer um estudo prévio, né, dessa altimetria, desse percurso, para poder estar preparado. Tem como performar em todos. E as que brigam, né, as restantes, elas acabam brigando por serem provas mais rápidas, né? Se formos pegar literalmente aí a questão de altimetria, Berlim é a mais rápida, mas hoje a detentora de ambos os recordes mundiais, tanto masculino como feminino, é Chicago. Né? Mais rápida, só para deixar claro, é a mais plana. Exato. Porque daí tem menos subida, tu consegue fazer literalmente correr mais rápido. Teoricamente, a prova mais plana é aquela que vai te dar condições de performar de forma mais rápida. Mas claro que não é só o percurso que é o definidor para isso, claro, né? Sim. Temos aí a questão do clima, a questão, né? O vento pode ser ruim, né? Então, tudo isso acaba interferindo, né, na performance, mas hoje Chicago ele detém esses recordes que por muito tempo foi de Berlim, então agora eles estão nessa trocação. Mas Londres também é uma prova muito rápida. Ela também tem uma altimetria um pouquinho superior, mas nada muito maior assim. Então ela consegue também ser uma prova muito rápida, assim como o Tóquio. Tóquio também tem essa questão de ser uma prova rápida. Geralmente elas ocorrem em períodos que a temperatura ela sempre ocorre ali de 8 até 18 graus, tem essa faixa. Claro, às vezes pode ocorrer, já teve prova em Chicago que foi mais de 30 graus. Teve outras provas que foram a 0 grau. Então, a gente... Esse fator externo a gente não controla exatamente. Isso aí vai fazer parte ali do teu desempenho no dia, né? Que esse fator aí que a gente não tem o controle. Tu vai, treina, escolhe a prova, te organiza para ir e vamos ver o que vai acontecer, né? Até para a gente pegar como base essa questão que a gente fala de altimetria e tudo mais. Porto Alegre, por exemplo, o Paulinho que me perdoe se eu estiver falando alguma bobagem, mas é em torno de 50 a 60 metros aí acumulado, né? Sim. Então é uma prova rápida por si, né? Que a gente pode comparar aí, por exemplo, com Chicago, com Londres, né? Que é algo muito semelhante. Então por isso que também dá condições da gente ter uma prova rápida aqui, porque ela também o clima ajuda, né? Quando a prova ocorre em junho, que é o seu mês, né? Sim. Então ela te dá essa condição de ter uma performance melhor. Só lembrando que ela não aconteceu em junho esse ano por uma questão justamente que a gente não controla, né? Que foi uma questão climática aí meio bizarra que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, que foram as enchentes, né? Exato. Mas eu acho muito surreal vocês dois conversando, porque eu não vim da corrida, não sou assim uma amante da corrida, né? A Sati, quando ela fala de corrida, ela brilha o olho e eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, né? Mas enfim. Ela tá correndo, vai fazer maratona, tá só aqui, ó, eu acho muito surreal. Os primeiros 24 quilômetros são só descida. Não, porque depois que tu sobe a montanha que tem lá, a plaquinha... Foi muito legal, foi maravilhoso. Tu fica, meu Deus, gente. Mas espero que mais alguém sofra só de ouvir comigo, porque não pode ser. Mas isso que eu tá falando era o que eu acho que eu achava, porque eu comecei a correr faz muito tempo, 2010, e eu falei, eu nunca vou fazer uma maratona, até esse ano.
Porque eu achei, mas como que eu vou correr mais de 21? Então, como tu falaste da importância do treino, né? O quanto o treino te prepara para que a tua cabeça e o teu corpo te leve até tal quilômetro que quando tu olha, nossa, eu tô no 24, eu tô no 30, eu tô no 34. E as dificuldades que vão vir a partir daí, se tu tiver bem treinado e conhecendo o terreno, acho que isso é bem importante, né? Porque uma coisa é tu chegar nos 34 ali no mercado público, sair do mercado público e aquele calor ali em Porto Alegre, que foi a maratona nesse ano, e ter aquela reta até o pontal e o gasômetro, aquilo lá é cabeça. Exatamente. Para qualquer distância. É cabeça. Tu já tá ali, o que vai acontecer? Né? Então, assim, tu te preparou para aquilo, como tu te preparou para os 21. Agora, uma maratona major, uma maratona desconhecida, não vai ser o plano, vai ter aquela subida. Se tu não tiver consciência, tu pode quebrar, que é o que a gente comentou com a nossa outra convidada esses dias, a Gabriela, sobre o quebrar, né? Se tu não tá com o preparo nutricional certo e conhecendo a prova, exato. Pode quebrar. Tem uma questão assim que a corrida ela nos dá uma compreensão da vida como ela é, né? Tu consegue associar, eu pelo menos para mim é muito bom porque eu consigo utilizar a corrida para entender várias dificuldades que eu tenho na vida. Então, nisso tudo eu entendi que um corpo treinado, né, em todas as suas facetas, digamos assim, ele chega onde tu quiser. Mas quem vai definir isso é a tua cabeça. A tua cabeça que ela vai, de fato, definir se tu vai chegar ou não. Tu pode estar treinado, mas se a tua cabeça está ali, pô, eu tô num mau dia, e pode acontecer, tu não vai chegar. Não vai. Embora tu tenha condições para aquilo. Então, realmente, é o dia a dia. É o volume, é treinar no dia que tu não tá bem, mas de fato, respeitando o teu corpo, que é primordial. Não adianta, não tô bem, vou lá treinar e me lesiono. Não. Vai aonde tu pode, né? Digamos assim, relaxa. Correr devagar também é legal e é importante. Agora, essa questão do mental, ela, para mim, ela é talvez até mais do que 50% na preparação de uma prova. E na minha história, assim, a corrida, ela ajudou muito no meu autoconhecimento sobre tudo, sobre o que eu quero. Por isso que quando eu falei lá atrás que hoje a corrida, para mim, ela define quem eu sou e que eu quero ser, porque eu não consigo me imaginar longe da corrida para definir o que eu quero, não só no esporte, para definir como eu vou no meu desempenho no trabalho, na minha vida, em casa, com a minha noiva, enfim, em tudo isso. Então, me ajuda muito. Faz parte de ti. Exato. Então, para mim, é um remédio. Né? Claro que não é o único remédio, a gente não pode também pensar que só a corrida vai nos deixar resolver tudo. Não. Porque não deixa, porque quem não é apaixonado por corrida não fica bem quando corre. Não, mas eu digo... Aí vai pedalar, né? Eu digo o esporte, eu digo o esporte como um todo, assim, seja no ciclismo, seja no triatlo, enfim, no seu esporte, né? Ele vai ser um remédio, mas ele não é o único, né? A gente tem que também ponderar isso aí. E tu comentasse, Roger, sobre o treino fraco, vou usar essa palavra, é também importante, né? Assim, como que tu divide? Eu tô treinando... Porque não dá pra treinar forte sempre, a gente sabe. E aquela questão de estar sempre no limite. Eu vou sempre fazer 4 vezes na semana um treino forte, porque eu vou melhorar para fazer uma maratona. Como que tu organiza, assim, esse treino eu vou mais leve, hoje eu vou rodar, hoje eu não estou muito bem, tinha um treino mais forte, dormi tarde. Como tu organiza, assim, para tu conseguir manter os teus objetivos para as tuas provas? Tu fizesse uma prova esses tempos agora, né, que tu fez, final de semana, que tu falou, até foi na minha cidade, foi em Cachoeira do Sul, foi a terceira meia maratona da cidade lá, então fiquei bem motivado de correr em casa, de fato, né? E, enfim, foi muito bacana, uma prova dura, mas muito legal e está crescendo muito, então já convido também todo mundo a correr em Cachoeira. Muita elevação? Teve bastante, um acumulado ali de 230 para uma meia. Poxa, bastante. É bastante, mas é uma prova muito, muito redondinha. Então, tem provas no interior aqui bem legais também. Até eu fiz a maratona de Santa Cruz do Sul, também eu gostei muito, é uma maratona bem legal.
Então, ela corre em novembro. Então, fica a dica também de que nós temos provas bem legais, que eu vejo uma galera também se movimentando para Pelotas, para Santa Maria. Então, a gente tá ficando com um calendário bem legal aqui, Tem mais a da regional. cerveja, do vinho, Exato. a da pizza. Por que Essa não? da pizza, Tem, tá essas certo? aí eu gosto. Afinal, a gente corre para isso também, né? Ou pedala para isso também. Mas, enfim, a questão... para mim, um divisor de águas na corrida foi entender a importância do volume. Eu acho que para quem quer correr, independente da distância que for, é entender que o volume ele vai ser um auxiliar muito importante. E tu também saber colocar a intensidade também vai definir onde tu vai chegar e como tu vai chegar. Isso para mim foi bem legal de compreender, porque eu compreendi muito mais o meu corpo com relação a isso. Porque eu estava sempre com aquela ideia de tipo, cara, eu preciso correr sempre forte. Mas a linha estava sempre esticada, a corda sempre esticada. E isso pode ser um problema, porque tu está cada vez mais perto de um processo lesivo, né? Então, hoje eu corro 6 vezes na semana. Bastante, tá? vale. E desses 6 treinos, 2 são intensos, que é o treino de pista e o longo, que a gente acaba fazendo não naquela intensidade total, né? Mas numa intensidade mais forte. E o treino de pista, por óbvio, né? Faz os seus intervalados. E os outros treinos são rodagens. São rodagens leves, de acordo com o que o meu corpo, né? Hoje ele entende como leve. Claro que a gente faz um trabalho junto na assessoria para entender qual ritmo, qual a frequência, né? Que está mais adaptada para ser um ritmo leve. E eu vou lá, rodo, passeio, dou sorriso. Enfim, e eu entendi que isso me deixa também mais seguro. Meu corpo melhor para quando eu chegar nos treinos intensos, eu responder. Porque essa construção de treinamento é que vai me condicionar a chegar na prova e desempenhar o que eu quero. Por quê? Não adianta eu ser um leão de treino e chegar na prova e não desempenhar. Né? A gente falou isso esses dias, né? Falamos sobre isso. Exatamente sobre isso. Como tem leão de treino. Exato. Então, Chega tipo no dia assim, da prova, tu já esgotou todas a tua corda, né? Exato. E na hora da prova tu não consegue. Claro que é importante, daqui a pouco tu se sentiu melhor ali, tu vai um pouquinho mais, mas o treinador, ele montou aquela planilha, ele construiu o teu mês ou tua semana, independente de como for a metodologia de treinamento, por um motivo. Então, se ele montou aquilo, se ele parou o tempo, se tu pagou ele para isso... Sim. Respeita, né? Segue. Respeita. Ouçam o seu treinador. Eu acho que é Por fundamental. favor. E a gente não corre sozinho. Então, não adianta a gente definir o que não está na planilha. Então, vamos seguir o que está ali. E outra dica muito legal. Conversem com os treinadores. Tipo Tirem assim, as dúvidas. Eu tô rindo, mas é porque eu tive um problema com o Lucas, ele até falou no episódio. Porque eu corri sem avisar. E daí, claro que deu errado, né? Eu fugi 100% da planilha e daí quebrei na prova na semana seguinte. E ele me deu um pito por não ter conversado com ele. Pra ser mais suave. Mas aí a gente pode aprender com isso. A gente vai errar Claro. muito até poder entender. Pô, a gente erra sempre. O legal é a gente aprender com isso, né? Mas eu acho que essa relação atleta e professor, eu acho que é muito importante. Porque isso nos deixa mais próximo ao nosso caminho de evolução. Porque essa troca, ela realmente nos livra de coisas piores no futuro, né? Que seja uma lesão. Porque nada é pior do que tu ter que ficar parado, tá sem correr, independente da intensidade que for. Estar parado nunca vai ser o legal, né? É o que a gente não quer. Só que para isso a gente tem que respeitar. Respeitar certeza. o treinador, a planilha e, de novo, os pilares da corrida que são aqueles que a gente comentou anteriormente, que eu acho que são fundamentais. Qual é a tua assessoria? A FS Team, eu treino com o Paulinho, Frank, enfim, todo o pessoal lá, inclusive fechei um ano agora de assessoria lá com eles, aprendi muito esse ano. Também com a assessoria que eu lá atrás comecei também, foi muito importante para mim, porque leva uma bagagem muito legal, né?
E para mim foi fundamental, assim, esse crescimento, esse entendimento. Então a gente sempre tá aprendendo e é muito legal essa troca, né? Eu sempre, quando tenho oportunidade, eu troco ideia com professores de outras assessorias, porque eu acho que na real a corrida ela é muito isso, né? De tu poder trocar, de tu entender. Experiência. E na real todo mundo corre junto, né? Eu acho que isso é o barato da parada. Eu acho legal que Porto Alegre, não sei se... Isso deve ser em qualquer cidade, mas né, a gente vive isso, assim. Tem muitas assessorias, né? Para todos os tipos de pessoas, para todos os bolsos, para todos os... as metodologias, né? Quem quer uma pessoa, um professor mais próximo, um professor mais distante, uma planilha que só libera no dia anterior o que tu vai fazer no dia seguinte, que libera a semana, que libera o mês, que precisa se organizar. E isso é legal, a gente conseguir conversar com pessoas de outras assessorias que têm metodologias diferentes e treinos diferentes. Na minha cabeça, eu jamais pensaria que alguém colocaria 6 vezes na semana corrida para alguém. Porque na minha cabeça, corrida, tu corre dia sim, dia não, senão tu vai estragar teus joelhinhos. Não, mas justamente, isso ele vai ao encontro da questão de tu entender a intensidade. Com certeza. E todo o preparo que tu tem também, né? De fortalecimento, isso tu já começou. Esse histórico, né, dos anos, lá atrás eu corria 2 vezes na semana, né? Então, essa bagagem de respeitar o processo, né, e acreditar nele, me condicionou hoje a correr mais vezes na semana, sem ser... lesão. Exatamente. Então, tipo, entendendo as distâncias, respeitando as distâncias, os momentos. Então, eu imagino assim, ó, vamos levar um pouco para o triatlon. Eu acho que hoje uma galera não deve muitas pessoas chegarem numa assessoria de triatlon e eu quero correr um Iron. Eu quero, né, enfim, participar de um Iron. Claro. Mas não é assim. Não. Né? Tu está falando de 3 modalidades e independente de como seja, exige que tu crie esse histórico, né? Porque é a experiência. Senão tu vai fazer vai botar os teus tênis em casa, lá numa prateleira, e vai ficar... E ter paciência com o tempo de adaptação, né, Roger? Assim, acho que eu escutei um podcast, o pessoal ali do Trilados da Corrida, que tu tem, assim, cerca de 8 a 12 semanas para o teu corpo entender que tu tá correndo. A mecânica, a cinemática do movimento, a tua pisada, que tu vai começar a ter as dores musculares. Então, esse tempo... A pessoa tem que entender que ela vai passar por ele até ela começar a se acostumar para ter volumes maiores, né? Vai começar a correr. Como tu falasse, né? Respeita o tempo. Eu quero fazer 42, não corro nada. Vai fazer, mas faz 5 primeiro. Exato, faz 10. Tu tem que entender a exposição que tu está te submetendo. Mas eu faço 5 rápido, mas eu quero correr uma maratona. Mas vai devagarinho. Tu pode ser bom que nem aquela Ellen, que é a maratonista que ganhou a última, ela é boa em todas as modalidades, ela corre bem em todas, os 5, 10, 21 e 42. Talvez tu seja bom no 5, talvez seja melhor no 42. Existem tipos, né, de performance, só que a gente precisa de tempo. E seguir, né, direitinho o que o coach diz. E esse processo também vai fazer com que tu entenda em qual tipo de percurso tu te dá melhor. E tá tudo certo, não tem como tu ser... Tu não precisa correr a maratona, né? Tu não vai ser não vai ser o campeão em todas, né? Então, porque nós somos atletas amadores, então a gente também tem que entender isso e viver. Cara, eu acho que o mais legal é correr sem pressa. Isso. Sabe, viver a parada, ter curtir essas experiências. O percurso, né? Exato. A jornada ela é muito, muito mais legal do que, às vezes, só o fato de ter concluído ali uma prova. Então, a gente aprende demais. A gente faz muitos amigos nesse processo todo. Tu acaba buscando muita informação. Então, cara, isso é um ganho muito grande. É uma comunidade muito legal, né? Então... realmente motiva muito. Mais um apaixonado pela corrida, Roger. Sem dúvida. Sem dúvida. Tentando convencer a minha amiga aqui a ficar mais afim. Não, a gente vai construindo uma relação, não é? Sem pressa, mas correndo. Isso que eu acho legal, assim, que eu vejo nos corredores que a gente não vê muito em alguns outros esportes. Salvo algumas pessoas, né? Que sempre tem a pessoa que não concorda. Mas se tu corre 1 vez por semana, ou se tu corre 6 vezes por semana, tu é um corredor.
né? E se eu corro uma vez por semana no meu pacezinho lá, que eu corro, sei lá, 3 quilômetros em 30 minutos, eu vou passar por ti na orla correndo 42 quilômetros e eu vou me identificar contigo como atleta do mesmo, ou esportista do mesmo esporte, né? Sim. E isso que eu acho legal na corrida, é muito mais democrática democrática. nesse sentido, sabe? Pace não define corredor. Primeiro ponto, eu acho que o importante é tu estar em movimento. O importante é tu ter uma sequência de treinamentos, ter uma rotina, porque isso faz bem para todo mundo. Então, vários relatos de alguns amigos que não eram adeptos aos esportes ou sedentários, que, tipo, cara, te vi correndo lá. Eu sou um cara que eu gosto de postar, por exemplo, no meu Instagram, o meu ciclo de treinamentos, um treino lá, ou seja no recovery, ou seja isso. Embora tenha algumas pessoas que não vão gostar dessa exposição, tem algumas que se identificam, se inspiram. A gente sempre impacta. Então, tipo assim, se de 10 pessoas, uma estiver inspirada, né? Cara, tá jóia. Tá legal. Tipo, já temos mais um na seita. Mas que acima de tudo é saúde, né? Exatamente. Eu acho que é sobre isso. E eu levei várias amigas minhas para correrem na assessoria e correrem comigo, assim, exatamente por isso. Postando, acordando de manhã cedo. Amanhã eu tenho que correr. E todas gostaram, todas entraram nesse ritmo e é saúde. Exato. Né? É sobre... Mas eu acho que, assim, falando de uma pessoa que não é da corrida e que olha Instagram de pessoas que correm, e acho que vocês dois têm isso, o que motiva as pessoas não é tu tá postando lá que tu acordou às 4 da manhã e foi correr, não é o teu desempenho, pelo menos para mim, né? É como tu faz aquilo feliz. E o quanto aquilo te faz feliz. A paixão. Sabe? É a paixão. E daí tu olha uma pessoa fazendo uma coisa que faz bem, né? Com um brilho no olho, com vontade de fazer aquilo, tu pensa, isso deve ser muito legal. Isso deve ser bom. E daí tu testa. E daí tu tem toda aquela questão da endorfina, que daí tu realmente acha, se tu não te machuca, né? Passar, né? E daí, eu acho que é isso que mais motiva. E por isso que eu acho que é importante postar. O dia que tu tá lá correndo na orla, olhar pro fotógrafo e fazer assim pro fotógrafo, para depois postar a fotinha feliz, assim, porque tu tá feliz. É isso, né? Tu não tá pensando em né, o impacto na hora. Tu tá radiante ali, fazendo o que tu gosta. Exatamente. Isso é muito legal. E essa corrida tem muito, assim. Eu acho muito legal. E agora a gente consegue também, para nós que corremos aqui em Porto Alegre, a gente consegue visualizar na orla, né? A quantidade de novos adeptos à corrida, o ciclismo, né? Então, o esporte está tomando uma proporção de rotina. Inclusive, tem um dado que saiu essa semana que a corrida foi o esporte mais praticado esse ano no Brasil. Acho que Strava postou isso, né? Também teve dados bem bacanas ali no Strava. Inclusive, o tênis mais utilizado no Strava foi o Corre da Olympics. Olha então, é um dado bem eu não estava errada quando eu falei que todo mundo tem um corre. O Brasil, na comunidade do Strava mundial, está ali entre os top 3, top 5. Não quero falar bobagem, mas a comunidade do brasileiro, ela cresceu muito, né, com essa... exatamente. Então, o que ela disse, os brasileiros gostam de um ajuntamento. Gosta, né? Exatamente. Então, já tem grupo de Strava, já tem chat no Strava, então, é um movimento do bem, de forma geral, né? Então... Muito legal. Acho que é isso. Muito obrigada pelo teu tempo. Acho que foi muito legal. Acho que cada vez mais eu tô me convencendo que a corrida é legal. Agora eu tenho que convencer meu corpo, que também é legal, né? E a gente queria te presentear com um mimo. Muito obrigado. Do nosso parceiro, né? A gente tem a Divina Terra ali da Praia de Belas como apoiador do nosso projeto. Obrigado mesmo. Honrado. A gente tem desconto de 12%. RP12. RP12. 12 desconto, 12% de desconto. E que tu continue, né, na corrida, assim, com o mesmo brilho que a Sá também tem. Eu acho que isso é importante para os não corredores. Corredores, sim. Não, eu sou triatleta. Eu sou triatleta. Eu gostaria de agradecer vocês, né, pela oportunidade. Para mim é um privilégio poder falar do nosso esporte, né? Do teu futuro esporte também, quem sabe mais um, né? E, enfim, agradecer mesmo também, como eu falei lá atrás, agradecer todo o staff que a gente tem, né? Seja dos profissionais que estão conosco e também os familiares, porque, cara, a gente não corre sozinho.
principalmente quando tu vai correr uma maratona, a galera toda corre contigo e tá no todos os quilômetros. Então, a última dica que eu deixo, a dica que eu deixo assim, quando tu for correr a tua maratona, dedica 1 quilômetro para cada uma das pessoas que está contigo, que vai ser muito legal, vai ser mais especial ainda. E, enfim, corra. Legal. Bem. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Quem gostou, curte, compartilha, comenta, manda para todo mundo, sigam, né, o Roger no Instagram também, e a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigada. Obrigada, gente.